Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Nós vamos falar de um tema muito interessante. Eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Eu recebo o assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, assessor e também coordenador-geral de mecanismos formais de participação da Secretaria Nacional de Articulação Social, Marcelo Pires Mendonça. Ao seu lado, como você já está vendo, está a intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais, Regina Santos, que também é formada em letras e é participante ativa. Na verdade, ela está interpretando durante esta primeira Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu durante todo o dia de ontem e de hoje aqui em Rio Branco. Nós vamos falar sobre as demandas, as dificuldades, os problemas e as políticas públicas do governo federal para as pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, existem no Brasil 45 milhões, é isso mesmo, 45 milhões de pessoas com deficiência. Destas, 165 mil, um pouquinho mais, residem no Acre, ou seja, 22,61% da população do nosso estado tem algum tipo de deficiência. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff lançou o Plano Nacional Viver Sem Limites. Eu vou conversar aqui com o Marcelo, com a interpretação aqui da Regina, sobre esse tema e também sobre a conferência. Boa noite, Marcelo. Boa noite, tudo bem? Alain. Tudo bom? Satisfação ter você aqui com a gente. Marcelo, em primeiro lugar, nós vemos os números. 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, e o que me chamou a atenção são os números também do estado do Acre. 22% da população, quase 23%, tem algum tipo de deficiência. Em primeiro lugar, eu queria saber qual é o principal objetivo destas conferências. E aqui no Acre se realiza pela primeira vez a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quais são os principais objetivos e os temas discutidos? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu programa, Alain. E como você mesmo ressaltou, mais de 40 milhões de brasileiros, é um país, né, equivalente a um país e um país populoso. Né? Aqui no Acre, mais de 20% da população. E evidentemente que uma população tão grande, não só porque é grande, mas por conta de ser pessoas com deficiência, né, merecem todo o respeito, toda a atenção do governo federal, por que não dizer do governo do estado e das prefeituras. E esta primeira conferência estadual dos direitos da pessoa com deficiência aqui no Acre é de suma importância para não só as pessoas com deficiência, para a população do Acre como um todo, para a sociedade do Acre. E por quê? Porque a inclusão, o mais importante não é incluir a pessoa com deficiência na sociedade. Isso é o que se fala muito. O mais importante é a sociedade desenvolvida, se propor a ser uma sociedade desenvolvida, ela aceitar, tolerar, né, ela se sentir melhor porque ela entende, compreende a pessoa com deficiência. Quais foram os principais temas que foram abordados? A mobilidade, o acesso, a cidadania, medidas para facilitar, melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. Foram esses os temas? Os temas principais é o acesso à educação, a inclusão social, atenção à saúde, né, e a acessibilidade. Então, esses temas são os que norteiam todo o processo conferencial que ocorreu em vários municípios, está ocorrendo em nível estadual e serão os temas também que nortearão a etapa nacional em Brasília no próximo mês de dezembro. Aí você falou de uma coisa muito importante, a educação, você falou também da saúde, acesso à educação e à saúde. Hoje, eu creio que a gente já debateu, inclusive isso aqui no programa, o governo federal estimula que os portadores de deficiência sejam inseridos na escola comum, na escola que a gente chama no ensino regular.
O que você pensa disso? É o correto? É a melhor maneira de inseri-lo na sociedade, de não, digamos, retirá-lo dessa convivência? Enfim, o que você pensa disso? Evidentemente que cada pessoa com deficiência tem as suas características próprias, mas é fundamental que a inclusão social ela permeie na educação também. Quando nós temos uma criança, síndrome de Down, um cadeirante, numa escola dita normal, uma escola do ensino regular, ao contrário de que muita gente pensa, quando diz que é muito importante para aquela pessoa com deficiência estar numa escola regular, nós dizemos ao contrário. É muito importante para a escola regular, para as crianças ditas normais, sem deficiência, é muito importante para elas conviverem com alguém diferente. É muito importante para a escola como um todo ter uma criança com síndrome de Down, um autista, ou um cadeirante, um cego, um surdo. Mas a pergunta que eu te faço, as escolas estão preparadas para dar um atendimento especial a esse público que requer um atendimento especial? Por exemplo, está aqui a Regina, que está fazendo a interpretação. É preciso ter intérpretes de Libras nas escolas. E então, como é que faz? Evidentemente que muito se avançou, mas não ainda o suficiente. Hoje, e aí os espaços das conferências, Alan, esse espaço onde, aqui no Acre é a primeira conferência, mas em nível nacional é a terceira. Né? E uma série de avanços que já houveram com relação aos direitos da pessoa com deficiência foram oriundos de debates nas conferências, na primeira e na segunda conferência nacional. Então, o que nós queremos dizer com isso é que a participação, o direito a participar, o direito da pessoa com deficiência ser o protagonista das suas políticas, ele que tem que dizer o que ele precisa, o que ele deseja. Então, mas que ações o governo está tomando para facilitar o acesso da pessoa deficiente à escola regular, por exemplo? Foi lançado agora o plano Viver Sem Limites. Viver Sem Limites. É um dos planos mais audaciosos do governo da presidenta Dilma, ao lado do Plano Brasil Sem Miséria, e ele prevê uma série de medidas, como, por exemplo, 45 mil novas salas de aula, né? A contratação de mais de 1.200 professores e tradutores de intérpretes. Né? Seriam salas preparadas, específicas. Né? Específicas, adequadas. Né? Evidentemente que a pessoa com deficiência, ela não adianta levá-la e colocá-la numa escola regular ou simplesmente ter as condições ou intérprete ao seu lado. É necessário que esses profissionais, essas pessoas que acompanham as pessoas com deficiência sejam também valorizadas. Né? Como nós dissemos, enquanto a sociedade como um todo não entender o quanto para ela é importante, para ela ser uma sociedade mais sensível, mais democrática, mais justa, uma sociedade mais desenvolvida, ela tem que respeitar a pessoa deficiente. Na verdade, é ela entrar no mundo da pessoa com deficiência. Acesso à saúde, por exemplo. O que nós temos de políticas públicas para o acesso à saúde? A gente sabe que muitos cadeirantes, pessoas portadoras de outras deficiências, enfrentam algumas dificuldades e precisam de um atendimento especial. Que medidas foram tomadas ou estão sendo tomadas pelo governo para facilitar o acesso à saúde? Com relação à saúde, uma série de medidas são previstas no plano Viver Sem Limite, como o teste do pezinho completo, o Sistema Nacional de Monitoramento e Busca Ativa, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, como a triagem audiovisual, para a síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, e uma rede nacional de habilitação e reabilitação. Com relação a orteses, às próteses, são 19 novas oficinas ortopédicas e qualificação de mais de 60 oficinas ortopédicas, formação de mais de 660 profissionais nessa área. Então, são variadas e muitas iniciativas. E nas conferências
evidentemente que os próprios protagonistas dessas políticas públicas, eles darão com certeza aqui no Acre os caminhos mais adequados para que o governo estadual, por meio dos recursos federais, implemente essas políticas na área de saúde. Uhum. A gente sabe que hoje o cenário brasileiro ainda não é o adequado para a pessoa portadora de deficiência, seja ela de mobilidade, de visão, de fala, de audição, etc. Como é que você avalia o cenário brasileiro hoje para o portador de deficiência? Em que nível nós estamos? Eu acho que nós estamos de um nível intermediário. Nós estamos num nível de avanços. Eu acho que nunca no Brasil, em outros governos, a pessoa com deficiência teve tanta atenção. Evidentemente que não é suficiente, mas caminhamos para isso. Como eu disse, esse plano Viver Sem Limite, ele é inédito. Nenhum governo se dedicou tanto por meio deste plano. Uhum. Então, nós imaginamos que o governo federal, através desse plano, avançará muito mais. E com relação à inclusão social na área de emprego e renda, que as pessoas precisam se manter, precisam de sobrevivência. Como é que está? O governo também incentiva as empresas a contratarem um portador de deficiência? Como é que está essa área exatamente na geração de emprego e renda para o portador de deficiência? Alguns concursos públicos já prevêem cotas, o percentual. Uhum. Alguns órgãos públicos já admitem a pessoa com deficiência. Hoje existe uma campanha, uma ação governamental para o setor empresarial fazer o mesmo. Algumas empresas já o fazem, contratam as pessoas com deficiência. No entanto, isso não basta. É necessário que a pessoa com deficiência tenha sua carteira assinada, seja trabalhador, no entanto, de forma igualitária. Igualitária, mas de condições para trabalhar. Condições para trabalhar. Né? É claro que você não vai contratar um cadeirante para ser, sei lá, entregador. Sim, sim. Então, é verdade. Você tem que fazer a inclusão social com responsabilidade. Uhum. Não dá para... Dar condições adequadas de trabalho, sim, senão, de acordo com a deficiência da pessoa. Senão ocorre, em muitos momentos, de um empresário contratar pessoas com deficiência para determinados trabalhos e a pessoa acaba desistindo porque está colocada numa função que não é adequada à sua deficiência. Marcelo, para a gente encerrar, como é que você vê hoje a situação do Acre, dos conselhos no nosso estado, da ação de pessoas nesta área de inclusão social, dos próprios representantes dos deficientes aqui no nosso estado? Como é que você vê a atuação aqui no Acre? Eu confesso que eu fiquei surpreendido. Nós, do governo federal, que viemos aqui acompanhar a primeira conferência dos direitos da pessoa com deficiência, ficamos vislumbrados quando na abertura tinham mais de 650 pessoas, né, deficientes e não deficientes. Isso é muito importante porque quem não é deficiente está ali é porque está comprometido, né? A presença do governo do estado na mesa de abertura durante todo o processo da conferência, a presença da prefeitura, a presença do prefeito, né? A presença da Secretaria de Assistência Social durante todo o processo da conferência. Então, o que nós observamos, os conselhos, tanto o Conselho Nacional, que está presente aqui através da sua conselheira Maria do Carmo, o Conselho Estadual, através do nosso amigo Cíbero. Então, a presença do governo municipal, do governo estadual, dos conselhos, tanto nacional quanto o Conselho Estadual, é fundamental para que esse processo seja um processo participativo e de sucesso. Parabéns ao Acre por essa conferência. Só rapidinho, quando acontece a Conferência Nacional? Em dezembro. Dezembro em Brasília? Em Brasília. Ok. Gente, obrigado aqui, nosso tempo está estourado. Eu agradeço aqui a presença do Marcelo Pires, assessor da Secretaria Nacional de Articulação.
E eu quero também agradecer aqui a Regina Santos, que esteve aqui conosco. A Regina é intérprete de Libras há 8 anos e brilhantemente apresentou aqui a nossa entrevista para o nosso querido amigo de casa, portador de deficiência, também que não ouve e que ela pôde interpretar na linguagem de sinais. Obrigado, viu, Marcelo, pela tua vinda. Um abraço, Alain. Sucesso, Prazer, que Deus te abençoe. Obrigado a Regina. Um beijão para a Regina. A Regina disse que só quer interpretar, não vai falar nada aqui. Parabéns e que a gente continue trabalhando para uma sociedade mais igualitária no nosso país. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.